O termo faculdade aqui segue a lógica de que a visão é uma faculdade, a audição, o paladar, o olfato, tato, são faculdades da alma que já estão conquistadas no organismo ao longo dos milênios de evolução, desde o vegetal, radicadas já no organismo. E a mediunidade é em vias de conquista plena, mas é uma faculdade humana e natural. No livro Consolador, Emmanuel, questão 382, vai definir para nós. A mediunidade é aquela luz, falada por Joel, repetida por Simão Pedro, que seria derramada sobre toda a carne. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena. Esse ponto é fundamental dentro do nosso estudo. Elemento renovador da posição moral da criatura terrena. É uma luz que brilha na carne. Um atributo do espírito, patrimônio da alma. Nós vamos ver as consequências disso. Mas a função, a objetividade da mediunidade, ou o objetivo da mediunidade será facultar ao espírito em evolução, melhorar o seu padrão moral. A mediunidade não é fenômeno tão simplesmente. Ela tem como proposta de Deus para as criaturas que facultar a criatura ampliar a sua capacidade de percepção da vida, de relação com a vida, de harmonização com toda a criação. A mediunidade será então aquele ingrediente, ou aquele instrumento que facultará o espírito humano a alçar o verdadeiro e definitivo voo de ascensão rumo às esferas espirituais. Transcende a razão e estabelece um patrimônio mais profundo da intuição e ampliando cada vez mais. Se falamos da mediunidade, que é uma faculdade humana e natural, que tem essa proposta de renovação, é luz que brilha na carne, é atributo do espírito. Quem é o médium? Quem são os médiuns? A palavra médium é uma palavra latina. Diz tão somente de meio, intermediário. Médio é aquele que está no meio, entre dois polos. Por isso que Allan Kardec usou esse termo para designar o que era chamado de feitiçaria e de bruxaria e que era chamado de profecia antes. O médium, ele é um intermediário. Diz assim o livro dos médiuns, questão 159. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Desmistifica aquele ponto de que o médium era alguém excepcional diante da vida. Que era alguém para além da humanidade comum. Era alguém dotado de um privilégio, de um dom no sentido de uma graça gratuita. A mediunidade, ou o médium, qualquer um que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é médium. Ou seja, todos. Porque se é elemento renovador da posição moral da criatura terrena, não poderia ficar adstrita a alguns poucos privilegiados.
tem que ser instrumento para todos. Se é patrimônio do Espírito, e se todos nós somos espíritos, se é luz que brilha na carne, e todos nós estamos encarnados, e quem está desencarnado movimenta perispírito, que também pode ser chamado de carne, numa dimensão mais rarefeita, mas também é carne, é material, semimaterial. Então, em todos os lugares, nós vamos nos relacionar com espíritos. Somos médiuns. Todos somos médiuns. E Emmanuel, também no livro O Consolador, seguindo a mesma lógica, ele apresenta para nós na questão 383. Todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do Espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro. Esse atributo divino representa, até agora, alvorada. Amanhã será conquista plena, mas por enquanto ainda é alvorada de uma gama de percepções, ampliando a capacidade de visualização da vida. A questão de número 10 do Livro dos Espíritos pergunta assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Os Espíritos respondem: não. Ponto e vírgula. Falta-lhe para isso o sentido. O sentido. Não é um sentido. O sentido. Questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quem responde assim? Quando, questão de tempo, não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pelos seus esforços, houver evoluído, progredido e se aproximado de Deus, então ele o verá e compreenderá. Este sentido, o sentido, é a faculdade que fará o espírito ver e compreender Deus. Mas quando ele, pelo processo evolutivo, tiver desvestido das impurezas, das sujeiras que os elementos materiais produzem, tiver alimpado a sua visão espiritual. Porque nas bem-aventuranças Jesus tinha definido: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Na bem-aventurança define que é a limpeza de coração, coração como sede do sentimento. Limpo o sentimento, ampliando o sentido da intuição. Veremos e compreenderemos Deus, nosso Pai. Então a mediunidade, ela abre para nós perspectivas de percepções para o homem do futuro. Já hoje começamos a sentir. Todo aquele que sente, sentir os albores desta nova percepção. Imaginemos quando atingirmos aqueles pontos mais sublimes. Quando Jesus está convidando Filipe e Natanael para compor o colegiado apostólico, Filipe convida Natanael e apresenta para Jesus. Natanael pergunta se pode vir alguma coisa boa de Nazaré, da Galileia. E aí Jesus diz a ele, antes que ele fosse convidado por Filipe, ele o viu debaixo de uma árvore. Natanael fala assim: eis aqui um grande profeta, um grande varão. Jesus fala assim: chama grande varão porque eu te disse isso, que te vi debaixo de uma árvore.
Imagine quando vós virdes o céu aberto e os anjos em legiões, vindo e indo para Deus. A maravilha será maior. Se nós nos encantamos com o Chico Xavier olhando alguém falando assim, no passado você viveu tal e tal cena, um fenômeno de retrocognição, de vida passada. Imagina quando nós pudermos sentir Deus em nossa intimidade. A faculdade mediúnica nos propiciará esses movimentos. Mas médium é a generalidade do espírito humano. Médium ostensivos, porque precisamos restringir o nosso objeto de pesquisa, nosso trabalho. E Kardec, na questão 159, continua. Usualmente, assim, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Médiuns somos todos, porque sentimos a presença dos espíritos. Mas, restringindo, nós vamos entender o médium chamado ostensivo. É aquela pessoa que sente, que traduz o pensamento do espírito numa forma mais patente, mais materializada, seja no efeito físico, como aquele caso da materialização, que nós vimos ali de Emmanuel, ou seja no efeito inteligente, através da psicofonia, da psicografia, da vidência, da audiência, da premonição, da sensibilidade de uma maneira geral. Estes são médiuns ostensivos. Aí não são todos. Aí são algumas pessoas com tarefa definida. E essas pessoas com tarefa definida distribuem-se em 3 grandes grupos. O primeiro deles é aqueles espíritos que, em uma encarnação expiatória, estão com os canais da mediunidade abertos, destrambelhados quase. E às vezes padecem alucinações extremamente complexas. Não estamos aqui nos referindo à psicose, não. Estamos referindo a médiuns, que pode às vezes ter algum componente mental também. E o mais famoso, pelo menos por agora, no meio espírita que nós conhecemos, de médium em expiação, reverência a ela, é a Dona Ivone Pereira. Suicida em 2 encarnações seguidas, encarnou debaixo de uma pressão espiritual chamada expiação. Aos 29 dias de vida, ela entra num estado cataléptico e é dada como morta, já no caixão para ser sepultada, quando a mãe, em preces, na intimidade doméstica, intercede ao coração generoso de Maria. E diz a Maria, se a minha filha voltar à vida, que eu sei que ela não morreu, coração de mãe, né? Intuição, não engano. Ela será consagrada a ti. Ela não será nem mais minha filha, será sua filha. Ato contínuo. Daí a pouco a menina geme no caixão. 29 dias. Retorna à vida. Aos 2 anos de idade, ela vê diante dela o Canalejas e o Charles. Canalejas, alma gêmea, que havia sido o marido dela na encarnação passada e que havia morrido. E ela, não tendo a dignidade moral de sustentar a viuvez, ela suicidou por causa da morte dele. E o Charles, que era o pai dela, alma afim no sentido da vivência espiritual. Então ela suicida, por mais que o Charles pediu, ela suicidou. E os dois falavam para ela com severidade. Você imagina uma criança de 2 anos de idade, vendo a alma gêmea e o pai, almas queridas, e sendo repreendida por eles, e ninguém via na família.